Bom, então vamos lá, né? Vou começar. A escolha desse tema, né, sobre ciúme, sobre alguns mecanismos neuróticos do ciúme na paranoia, a gente vai falar um pouco mais dos mecanismos neuróticos. A gente não vai aprofundar tanto na paranoia, porque a paranoia é um pouco mais complexa. Então, a gente vai ficar um pouco mais nessa questão neurótica, essas questões mais habituais que a gente vê sobre ciúme. Uma outra coisa que eu queria também deixar para você, falar para vocês é que a escolha desse tema foi justamente porque é um tema recorrente, é um tema universal e ele sempre está presente na nossa vida, desde que somos bebês, né? Porém, também não vou me aprofundar, a gente vai ver baseado na teoria freudiana, né, que é da psicanálise clássica, não vai entrar na Klein, vai trazer muito conteúdo sobre Melanie Klein, sobre a questão do ciúme, mas a gente não vai entrar nesse campo da Melanie Klein hoje, do estudo kleiniano sobre ciúme. Embora ela também tenha baseado também na teoria clássica do Freud, quando ela foi desenvolver isso. Então, a gente vai ficar sobre esses mecanismos neuróticos, que é depois, se vocês tiverem interesse, tem um texto do Freud, que vocês podem ler, eu mando para vocês a página, o local, né, onde encontra, mas a gente vai falar de uma maneira um pouco profunda, mas sucinta, sobre esse tema, baseado na teoria freudiana, tá? E aí, a gente vai pensar, primeiramente, que o ciúme, né, ele faz parte de todos... Deixa eu só liberar aqui. O ciúme, ele faz parte dos estados afetivos, que, assim como o luto, né, a gente vai chamar ele de normal. Porque assim como o luto, porque ele é, dentro da perspectiva psicanalítica, né, ele é também uma relação de perda, né? O ciúme também, ele parte de um princípio de relação de perda. Então, a gente vai chamar ele de normal. Dentro da perspectiva psicanalítica, existe esse tipo de olhar, que todo ser humano vai ter um sentimento de ciúme alguma vez na sua vida. E aí, quando ele parece faltar, que é no sentido, a pessoa não tem ciúme, né? É uma pessoa que não tem ciúme. Na verdade, o que o texto e a leitura psicanalítica vai nos indicar é que essa pessoa, ela recalcou o ciúme. Não é que ela não tenha, ela sofreu uma pressão e ela recalcou esse ciúme. E por isso, justamente por ela ter recalcado o ciúme, ele vai sofrer uma grande influência, ele vai ter um grande desempenho no inconsciente daquela pessoa. Então, quando a gente percebe alguém, né, que diz eu não tenho ciúme, na verdade, ela recalcou o ciúme, porque o ciúme, a princípio, é um sentimento que todos os seres humanos vão ter. E quando ele estando inconsciente por conta do recalque, aí sim que ele vai ter mais influência sobre a vida dessa pessoa que o nega, que diz não ter. Então, parte desse pressuposto de que o ciúme, ele vai sim existir e ele vai aparecer de alguma forma, mesmo para aquelas pessoas que digam que não tem ciúme. Qualquer coisa vocês podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Tanto no chat quanto aí no abrindo o microfone para falar. E aí, o que a gente vai pensar aqui, né? O Freud, nesse texto específico, ele vai dizer sobre 3 tipos de ciúme, e ele vai dizer sobre os tipos de ciúmes que são intensificados, né? Que eles não são aquilo que eu acabei de falar, que a gente considera normal. O normal não é sentido, a pessoa é ciumenta, é normal, não.
Não é nisso, é um sentimento de ciúme por conta da relação da perda de algo, porque o ciúme, ele implica em que eu estou perdendo algo, e eu gostaria de tê-lo, esse algo, de ter essa pessoa, né? Vamos pensar dessa forma. O ciúme de um brinquedo, uma criança está pegando o brinquedo do outro, então eu estou perdendo o brinquedo. Toda criança vai ter uma relação de ciúme com o seu brinquedo. Então, isso é o que a gente está pensando como normal, não esses ciúmes que a gente vê na atualidade, de pessoas que têm isso, não. Isso aí é uma outra coisa. A gente está falando aqui de um ciúme inato, um ciúme de uma criança, um ciúme de irmãos com a mãe, com o pai, enfim. E aí, o Freud vai dizer, né, a psicanálise também vai dizer que existem os casos de ciúme anormalmente intensificados. E aí, a gente vai entrar nesse ponto. E aí, temos 3 formas de pensar, né, que é o competitivo, ou o normal, o projetado e o delirante. E aí a gente vai pensar aqui o normal, isso que a gente considera, né, como normal. E aí, qual que é a base desse ciúme que a gente considera como normal? Então, essa base, ela é inconsciente. Para começar, então ela é inconsciente. E aí, eu vou dizer aqui que ela nasce do complexo de Édipo ou fraternal. Por que complexo de Édipo ou fraternal? Então, a gente vai tocar num ponto, para quem não conhece o complexo de Édipo, vale a pena ler o mito, porque a base da psicanálise, ela utiliza o mito para representar a castração, e ela utiliza esse mito, que é o complexo de Édipo, ou fraternal. Por que Édipo ou fraternal? Porque no caso do Édipo, a criança se apaixona pela mãe. No caso do fraternal, é pelo pai. Então, isso talvez seja um fato desconhecido até para quem já estuda psicanálise, quem não leu esse texto. Então, o Freud vai dizer, a psicanálise vai dizer que sim, existe um complexo fraternal, que é do primeiro período sexual. Então, assim, a criança, quando ela está se desenvolvendo, ela vai desenvolver amor pelos pais. Então, essa palavra sexual também, né, para a psicanálise, a gente sabe que não é sexo. Sexual é em relação ao desenvolvimento da libido, das pulsões, é uma outra coisa. Vou entrar nesses detalhes, senão vai ficar muito amplo aqui, então vamos enxugar e vamos voltar. Deixa eu desligar aqui, senão vai ficar pitando. Para a gente chegar mais próximo do ponto, né? Para não ficar tão longo. E aí, depois, mais para frente, a gente pode conversar sobre o que é o complexo de Édipo, sobre o mito. Depois a gente pode conversar sobre o período que é sexual para a psicanálise, né? Mas, a princípio, a gente vai falar de um direcionamento de amor, um direcionamento de afeto, tá? Tanto para o pai quanto para a mãe. Então, esse ciúme normal, ele inicia lá, nesses primeiros direcionamentos de afeto, de amor, para os primeiros cuidadores, tanto no dar quanto no receber, na relação afetiva. E ele é composto pelo luto, porque, como a princípio ali eu já disse, porque a dor da perda do objeto de amor que se crê perdido. Então, a ofensa, e pela ofensa narcísica. Então, o que é? Quando a gente nasce, é criança, a gente tem os nossos cuidadores, a gente vai direcionar amor para eles. Automaticamente, a gente vai querer receber em troca. Ou acontece o contrário, os nossos cuidadores, a princípio, nos direcionam amor, é uma troca, é mútuo, a gente não sabe por onde começa e quem termina. Mas é algo que acontece em conjunto. E aí, isso, com o decorrer, a criança vai percebendo que ela não é essa totalidade, esse centro de amor dos cuidadores. E que os cuidadores vão olhar para outras coisas. A mãe vai trabalhar, a mãe não vai ser
o amor do filho ou da filha, ela tem um outro amor que é o pai. Então, ela não me ama somente, ela ama outra pessoa, ela gosta de outras pessoas, ela faz outras coisas. Então, é como se fosse um luto perder esse objeto, o qual se achava que era único para esse amor era único para si. Então, esse objeto que a mãe ou um outro cuidador que seja, conforme a criança vai crescendo, vai se automaticamente os cuidadores vão se distanciando, eles vão percebendo que eles amam outras coisas. Então, é um luto. E é uma ofensa narcísica, porque no narcisismo, o bebê, e no decorrer das fases, quando criança, ele acha que ele é o todo daquele outro ser que cuida. Então, ele vai percebendo que não, que o outro ser olha para outras coisas e não só para ele. Então, também tem essa relação. Ele se sente ofendido narcisicamente. Né? Por que eu não sou único? Por que ela não só me ama, ele não só me ama? Por que tem um irmão? Por que ela trabalha? Por que ela gosta de outras coisas? Porque, enfim. E aí, existem os sentimentos hostis contra o rival favorecido. Então, esse é o ciúme, né? O que a gente percebe como uma sintomatologia, como um sintoma geral de de todos os seres, né? O que a gente percebe como ciúme é esse sentimento hostil contra o outro, que está recebendo o amor o qual era para ser meu, né? Então, a gente vê, o que a gente percebe é isso, numa criança ou em nós, depois como adultos, porque isso vai perpetuar a nossa vida. Então, por que gosta de outro e não de mim? E aí, essa raiva, né, esses sentimentos hostis, eles vão aparecer. E aí tem uma outra coisa, mas além dos sentimentos hostis, contra o outro, tem uma coisa que retorna. Às vezes, a pessoa, a criança, desde já, ou o adulto, aí a gente já pode pensar nessa criança adulto, né? É a autocrítica. Então, ela começa a se responsabilizar por perder esse amor. Então, se o ciúme também, ele vai trazer, ele pode trazer uma raiva do outro, mas também uma raiva de si mesmo, que é uma autocrítica, porque o que eu fiz de errado para que ela ame outro e não a mim? É nesse sentido. O que eu fiz de errado, o que eu não sou que faz com que ela goste de outra pessoa? Então, a pessoa começa a se responsabilizar, achar que ela é o problema, né? Devido a um outro, amar uma outra pessoa, gostar de uma outra coisa, querer fazer ou de outras formas, o que eu fiz de errado? E aí também entra um dos fundos da autocrítica. Então, quando a gente pensa numa pessoa autocrítica, ela desenvolve isso também lá na infância. O que eu deixo de fazer para que as pessoas não gostem de mim? O que eu estou fazendo de errado? Então, olha a dimensão do ciúme. Primeiro, eu sinto ciúme, né? Porque eu estou perdendo alguém, estou perdendo um objeto qual para mim é muito afetivo, tem uma relação de amor, mas eu posso pegar esse sentimento, ao invés de eu sentir raiva do outro, qual ela deseja, eu passo a sentir raiva de mim, porque eu estou sendo incompetente. Né? Então, olha para você ver ao que ponto, para a gente ver, né, até onde pode chegar. E isso dentro de uma normalidade. Isso a gente está pensando casos comuns. Então, essa autocrítica, essa raiva do outro, está dentro de um âmbito inconsciente. Inconsciente, a gente muitas vezes não percebe, a gente só funciona dessa forma, do ciúme, tá? E pode ser vivenciado bissexualmente por algumas pessoas. Então, não necessariamente eu vou ter ciúme de uma pessoa
Vamos usar um exemplo, né? Não necessariamente um exemplo de casal. Eu vou ter ciúme de uma outra mulher. Eu posso ter ciúme de, aliás, de um outro. Eu não necessariamente eu possa ter ciúmes do meu marido com uma outra mulher. Eu possa ter ciúme dele com outro homem. Eu possa de todas as formas. Então a gente vê que isso não engloba. Ah, então ela tem ciúme das mulheres. Ah, então ela tem ciúme dos homens. Não. Pode ser de um amigo, pode ser, enfim, pode ser de inúmeras possibilidades, tá? Isso dentro de uma normalidade. E aí, do ciúme dentro da normalidade, a gente vai pensar num outro tipo de ciúme, que esse é bem interessante de pensar, que daí a gente vai para um campo que já não é esse tradicional que a gente estava mencionando aqui, da relação com a autocrítica, dos sentimentos hostis em relação ao outro. A gente vai falar do ciúme projetado. O que, que seria, né, um ciúme projetado? É, eu vou ler aqui para vocês e aí eu vou dizer, vou expandir mais a questão. A absorção da consciência moral projetada seus próprios impulsos, a infidelidade na outra, projeta seus próprios impulsos, a infidelidade na outra parte, a quem deve fidelidade. Então, muitas vezes, esse filme projetado é o funcionamento que o Freud vai dizer, né, dentro dos mecanismos de defesa, que é a projeção. Então, eu absolvo a minha consciência moral, porque, na verdade, o desejo de infidelidade não é do outro, é meu. Mas eu digo que o outro está sendo infiel. Isso é muito comum e é um mecanismo também inconsciente. Então, a fantasia inconsciente da minha infidelidade, então, se supondo, né, eu quero ser infiel, em vez de eu dizer que eu sou infiel, eu passo a dizer que o outro que convive comigo que é infiel. E eu vou absolvendo, diminuindo a minha atenção em relação ao meu desejo de infidelidade, ou até mesmo já a minha ação de infidelidade. Então, é muito comum a gente ver dentro das relações, aí dentro de um relacionamento mesmo, já, a gente falando pensando no ciúme, já não nesse sentido base, mas pensando no ciúme num sentido de relacionamento afetivo, um casal, né? O esposo começa a condenar a esposa que ela está saindo, que ela está passando horas fora e demora para voltar, e começa a achar que ela está se interessando por outras pessoas, mas na verdade esse interesse é dele. E a partir do momento em que ele passa a dizer isso dela, ele diminui a atenção dele, porque se ela faz, então eu também posso. Então, esse sentimento que está dentro de mim de desejar outra pessoa não me consome tanto, porque eu projeto esse sentimento na outra pessoa e eu vou absolvendo o que eu sinto. Deu para captar um pouco? E aí é muito comum isso acontecer. Então, não é que o outro, né, esteja traindo, não é que o outro esteja, na verdade, é o desejo da pessoa de fazer aquilo, que é a projeção. E aí a gente vai pensar numa outra condição, que daí ela vai. Esses níveis, eles começam, né? O ciúme base, depois o ciúme projetivo, depois o ciúme delirante. Não quer dizer que existe essa ordem, tá? Pode ser que alguém venha a ter um ciúme delirante, independente de ordem, mas o base, ele é a todos vão nascer com essa condição. Mas esses outros, eles já vão sendo baseados no quê? No recalque. Por quê? Porque eu não posso
no caso do projetivo, por que é baseado no recalque? Porque eu não posso assumir uma traição, eu não posso assumir que eu desejo outra pessoa. Então, eu digo que quem deseja é o outro, e aí eu passo a amenizar o meu sentimento, o meu desejo, o qual existe lá algo que me diz, não, mas você não pode, não, mas como ela está agindo dessa forma, como eu passo a condená-la que me trai, então eu posso passar a traí-la, né? Ou desejar esse tipo de traição. Então, é como se eu equilibrasse dentro de minhas emoções ali, os meus sentimentos, para que eu possa dar vazão para o meu desejo de relacionar, talvez, com outra pessoa. Estou dando aí mais ou menos, sendo repetitiva no exemplo, né? Para que a gente entrar aqui no delirante, porque o delirante, ele vai ser uma defesa contra uma emoção sexual super intensa, que é a forma clássica de paranoia. Não sou eu que o amo, ela o ama. Porque o ciúme delirante, ele já vai de encontro com a homossexualidade. Então, inconscientemente, existem desejo homossexual, independente de gênero, independente, né? E dependendo dessas... tem uma frase que eu gosto muito, que ela é bem, assim, vulgar, mas eu gosto muito que ela resume um pouco isso. Ela vai dizer assim, se o cara fica criticando o outro que é homossexual, é porque, na verdade, ele tem o desejo de ser homossexual, né? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de comportamento. Mas não é esse que a gente está falando aqui. Esse que a gente está falando aqui é quando o delirante, ele vai fazer o processo de vamos dar um exemplo, né, de um casal novamente. A minha esposa está desejando aquele cara, mas na verdade quem está desejando é ele, porque no delirante tem a condição um pouco mais ali do inconsciente em relação à homossexualidade. E aí a gente já vai entrando um pouco no mecanismo da paranoia, porque ela vai ser para a psicanálise um pouco mais agravante nesse sentido. E aí a gente vai ver um pouco mais agravante, por quê? Porque a gente tem um estudo do caso Schreber, quem estuda psicanálise aqui sabe do estudo de caso, e aí ele pode ir para um outro lugar. Só que, como eu falei lá no começo, a gente não vai conversar muito, aprofundar sobre isso, porque é bem complexo, a gente vai ficar mais nessa condição de ciúme, entre aspas, aqui comum, tá? Mas ela pode ir para um aspecto mais agravante de paranoia. E não lembrando que paranoia não é esquizofrenia, isso não quer dizer que um esquizofrênico não possa ter delírio de paranoia, pode ter delírio de paranoia, mas não é diferente, são situações diferentes. E dentro da paranoia existe a questão de um delírio mais, ele vai dizer aqui, mais ou menos bem sistematizado. Ele vai ser bem sistematizado, mais ou menos, mas ele vai ser bem. Aí por que isso? Porque geralmente esse paranoico, né, ele tem inúmeras histórias, inúmeros argumentos mentais, né, do próprio, ele consegue investigar até inconsciente do outro, ele tem uma capacidade de sistematizar esse delírio de ciúme de uma forma esplêndida e de negar ao mesmo tempo. E ele então, mas aí ele pode ser assim, dessa forma, mas ele também pode não ser tão bem sistematizado e ser mais de uma negação do próprio delírio. E aí por isso que eu falei que é um pouquinho mais complexo. Mas aí a gente vai pensar aqui que é um predomínio da interpretação e pela ausência do enfraquecimento intelectual. Então, percebe que é
ausência do enfraquecimento intelectual. Então, uma pessoa numa condição paranoica de ciúme, por exemplo, elas têm uma intelectualidade. Então, assim, ela não está numa condição de que um atrofiamento mental, não, ela tem capacidade intelectual para isso. Não é fraco a intelectualidade. E aí, dentro desse delírio de paranoia, de ciúme, vai ter um delírio de perseguição. E aí é interessante, porque quem assistiu Bebê Rena aqui? É só erguer a mãozinha. Porque quem... Eu assisti. Né? O Bebê Rena, gente, é o delírio de perseguição da eretomania. É claro que eu estou falando aqui do olhar daquela série específica, que a gente até brincou esses dias no grupo, né? Tinha que ter a versão dela, porque ele também tem uma condição ali. Então, e não, quem sabe um dia vai aparecer, né? Mas essa eretomania é algo como assim, alguém me ama. É um delírio, uma ilusão de ser amado. E muitas vezes na série, eu não sei quem já assistiu, para quem não assistiu a série, ela cria uma personagem que ela é importante, que ela já se relacionou com pessoas importantes. Então, essa erotomania é isso, né? É assim, claro que a gente está falando de uma palavra, né? Não quer dizer só isso, mas a pessoa ela vai criando uma ilusão de ser amada. Essa é uma forma delirante de ciúme, porque na verdade, subjetivamente ali, essa pessoa ela sente que o comportamento das outras pessoas com ela é hostil. Na verdade, o que essa pessoa sente é falta da demanda de amor. Falta de amor. E ela perdeu esse objeto lá atrás, igual eu falei no começo, né? Quando a criança está no seu desenvolvimento e tal. Então, assim, ela sente falta disso. Aí ela vai criando delírios baseados nessa perda do objeto lá atrás. E é interessante que na série do Bebê Rena, né, a gente sabe que algo ocorreu com ela. A gente não sabe o que exatamente. E que ela se apega lá à reninha, que é o ursinho, que ela acaba identificando o rapaz depois, falando que ele é o Bebê Rena, porque ela começa a criar um grande delírio, ao qual ele vai entrando ali no jogo desse delírio dela, mas, no fundo, o que está por trás ali é essa falta de amor, o qual dentro da teoria freudiana, dentro da perspectiva freudiana, o delírio o delírio de erotomania, de essa pessoa que tem ilusão de ser amado, ou de, as pessoas gostam de mim, a pessoa, ela é baseada numa falta muito grande. Então, assim, há sentimentos a qual foi direcionadas nela lá atrás de hostilidade. Então, o ciúme que ela tem em relação ao outro vai se transformando até chegar em relação ao objeto, que quando a gente fala de objeto, vamos falar o ciúme que ela tem em relação à mãe, o ciúme que ela tem em relação ao pai, o olhar qual foi perdido. Ele vai se transformando e vai ganhando outras dimensões até chegar nesse tipo de delírio. Depois eu vou colocar para vocês, eu envio para vocês, que tem um outro conceito disso, que foi desenvolvido, e aí vocês vão poder ler ele um pouco, é pequeno o texto, aí vocês vão poder ler um pouquinho mais e entender um pouquinho mais de como funciona isso, para quem tem interesse, tá? E depois a gente vai pensar também no delírio de ciúme, qual que é o delírio de ciúme? É você entrar naquela paranoia de ciúme mesmo, né? Que é assim, não é igual o primeiro, que é o de perseguição, as pessoas, ele tá igual na série Bebê Rena, né? Ela começa a achar que ele tá perseguindo ela.
Quando ele vai atrás lá no primeiro momento e o celular dele bipa na janela, e aí ela começa a mandar um monte de mensagens para ele, do tipo, você tá me perseguindo, você me ama, você gosta de mim, você isso, você aquilo, né? No delírio de ciúme, é ciúme mesmo. Não tem muitas transformações nesse sentido, muitas sofisticações nesse sentido. Ele vai ser do tipo, a pessoa pode estar me traindo agora com uma outra pessoa, a pessoa, eu estou em casa, se ela não está aqui, ela pode estar no local com uma outra pessoa. Eu tive que viajar a trabalho e a minha esposa ou a outra pessoa ficou sozinha, ela pode estar com outra pessoa agora. A pessoa começa a criar delírios mesmo, né? Começa a ligar, começa a perseguir, começa tal, só que lembrando que ele pode ser projetado, lembrando que ele pode ser homossexual, lembrando que ele pode ser de diversas fontes. Homossexual recalcado, lembrando disso, tá? E aí também tem um delírio de grandeza, né? Então, o que é o delírio de grandeza? Ele vem lá da questão narcísica de novo, né? Da questão da autocrítica que eu falei para vocês também. Então, reverte. Então, assim, eu começo a criar um funcionamento de delírio, de que eu sou super, como eu posso dizer, super importante, né? As pessoas me acham super importante. Eu sou uma pessoa muito importante. Porque ela vem lá de trás novamente, lá da perda do objeto, qual eu senti o ciúme, qual eu fui aos poucos percebendo que aquele objeto não, a perda do objeto que eu digo aqui, eu estou dizendo do cuidador ou cuidadora ali nessa relação de objeto. E eu vou criando os delírios. O delírio ele vem como um mecanismo, uma tentativa de cura desse sentimento de ciúme. Parece estranho isso, né? E o Freud vai dizer isso. Toda doença é uma tentativa de cura de algo que não deu conta, não consegui elaborar aquilo, então eu crio um delírio. O delírio de paranoia de ciúme, ele é uma tentativa, o delírio nesse caso, ele é uma tentativa de curar aquele ciúme que eu sinto. Então eu passo a delirar que eu sou muito grande, que as pessoas começam a me amar, e tudo mais, mas na verdade eu estou falando de um lugar onde me falta algo. Por isso que eu crio esse delírio de grandeza. E aí eu vou dizer aqui, né? A paranoia se define nas suas diversas modalidades delirantes, pelo seu caráter de defesa contra a homossexualidade. Então, na paranoia delirante, existe essa defesa contra a homossexualidade, ou seja, eu começo a acusar que. Estou dando me colocando como exemplo, né? Eu começo a acusar que. Delirar, na verdade, não é nem acusar, porque eu crio uma situação, eu crio uma história, né? Porque, igual eu falei para vocês, existe uma sistematização nisso. Então, eu começo a criar uma história de que, por exemplo, pensando numa situação que a gente está falando aqui da homossexualidade recalcada, então eu começo a criar uma história, se fosse eu o caso delirante, a delirante, né, no caso, de que o meu esposo está saindo com uma outra mulher. E aí eu crio uma história que eu vi ele saindo com uma outra mulher, eu queria uma história que ele foi ao banco e ele encontrou uma outra mulher porque eu vi, eu começo a delirar situações. Mas, na verdade, quem deseja a outra mulher sou eu. Só que ele é tão reprimido, é tão recalcado, no caso, que eu começo a direcionar esse ciúme, revertê-lo e achar que o meu esposo está saindo com uma outra. Delirar, na verdade, não é achar, é delirar que meu esposo está vivendo ou criando situações
enfim, delírios a gente sabe como que é o funcionamento de um delírio, né? Cria realmente situações. Então, essa paranoia, já é uma paranoia delirante dessa questão da homossexualidade, ela pode chegar a esse ponto. Mas voltando lá, se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode me fazer que eu ou alguma sugestão ou alguma coisa que vocês queiram colocar para falar também, fiquem à vontade. Mas lembrando aqui que todos esses ciúmes que a gente falou aqui, que é o ciúme normal, que é o ciúme projetado, né? O ciúme dentro de uma normalidade, o ciúme dentro da projeção, o ciúme dentro da projeção é algo comum. Tem uma outra questão que é dentro dessa projeção, que é muito comum os casais quando querem se separar, né? Ou não só casal, mas amigos que se rompem, outras relações que se rompem. É muito comum a pessoa passar a diminuir a outra, ou dizer que ela não era boa, ou que ela deixava de fazer coisas, ou que ela. Mas, na verdade, também é para amenizar essa tensão da separação. Então, às vezes, um casal que está se relacionando há um tempo resolve se separar, e aí a pessoa, vou dar um exemplo, né? A mulher começa a dizer, mas ele não fazia isso para mim, mas ele não fazia isso, ele era assim, ele era assado. Na verdade, às vezes a pessoa, não estou dizendo que todos, existem casos que realmente a pessoa era péssima, né? A gente sabe disso, mas às vezes a pessoa está dizendo isso para amenizar o fato dela estar gostando de uma outra pessoa, né? Então, muitas vezes isso acontece. E dela não assumir, não, quem quer separar sou eu, porque eu realmente não quero mais ficar com essa pessoa, mas ele é ótimo, ele é uma pessoa excelente. Não, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer, não, ele não era tão bom, ele era ruim, ele é péssimo, ele não faz isso para mim, o outro faz, mas na verdade, talvez nem seja isso. Então, é uma forma também de amenizar essa projeção inconsciente de algo negativo ali na pessoa, para amenizar essa tensão. E é o mesmo que acontece dentro do ciúme, né? Então, dentro do ciúme projetivo, quem é infiel é o outro, mas, na verdade, eu tenho desejo de ser infiel. Então, eu amenizo novamente ali a minha fantasia de infidelidade. Até o Freud vai usar exemplos, né, do tipo, dentro desse ciúme, de que muitas vezes, dentro de uma relação de um casal, a pessoa que está projetando o ciúme, ela vai ver funcionamentos do outro que nela passam despercebido. Então, um exemplo, se é um homem, ele passa a ver na esposa, no caso de uma relação heterossexual, ele passa a ver na esposa mínimos detalhes, do tipo, ela sorriu para aquele cara. Ela quis passar perto dele. Ela. Então, ele começa a ver pequenas coisas, mínimas coisas, e começa a projetar. A pessoa que tem esse ciúme projetado, partindo para um delírio, né? E que embora a gente fale, mas a pessoa está delirando, tá dentro de um delirante não paranoico, ainda de um delírio fantasioso, ali não na paranoia, mas ela começa a ter esses mínimos detalhes, ela começa a pegar e utilizar desses mínimos detalhes. Então, isso pode acontecer dentro dessa projeção também, e é muito comum. Então, mesmo que a pessoa não seja um paranoico, né, que a gente está falando, a gente está usando esses termos, né, paranoico, delirante, tal, porque é o termo que o Freud utilizou e desenvolveu. Mas, na verdade, a gente nem precisaria utilizar, só na observação
clínica ou na observação do dia a dia, a gente consegue perceber. E aí a pessoa vai pegando essas pequenas nuances, até do inconsciente do outro, mas na verdade ela está falando do inconsciente dela. E a hostilidade também. Então, quando dentro do ciúme, da paranoia já, que, né, ou ali, entre esses, né, delírio e tal, a pessoa começa a achar essas hostilidades, ela começa a perceber sentimentos hostis do outro em relação a ela, e aí ela começa a pegar mínimos detalhes desses sentimentos hostis e utilizar. Então, ela não fez a janta para mim. Ela não pegou o meu casaco. Ela não. Então ela vai trazendo esses sentimentos hostis para si mesma. Mas na verdade, esse sentimento hostil, e aí mais uma vez, a base desse ciúme é demanda de amor, a falta dessa demanda de amor correspondida. Porque, mais uma vez, esse sentimento hostil que a pessoa está falando, ela não cuidou de mim, ela não cuida de mim, ela não me ama, ela não fez o meu café, ela não fez o pão que eu gosto, ela não fez isso, ela não fez aquilo, ela não... Na verdade, esse sentimento hostil é o que ela tem com ela mesma. Já viu aquela história do você precisa se amar, né? Que é muito normal a gente escutar isso, né? Você precisa se amar. Por que falam tanto nisso? E, de certa forma, lá no fundo, é uma grande verdade. Porque quando você busca no outro esse amor, que nesses sentimentos hostis que a gente percebe isso, né? Quando a pessoa acha que o outro está agindo com hostilidade com ela, na verdade, ela está buscando uma demanda de amor externa, né? Então, assim, eu quero que o outro faça para mim, eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro me faça, eu quero que o outro. Porque, na verdade, ela está se hostilizando. É a pessoa que se hostiliza, ela acha que ela é incapaz. E aí, ela não é o suficiente, e aí volta lá no início, né, que a gente estava falando, em relação à autocrítica. Se o outro não me ama, é porque eu sou incompetente. Não é porque o outro pode amar qualquer outra pessoa, né? E, na verdade, o outro, qual que é a verdade? O outro pode amar qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, pode fazer qualquer outra coisa da vida. Ele não está preocupado, né, se... lógico que ele está preocupado, mas ele está preocupado só com você. Quando a gente pega uma dinâmica familiar, uma casa, né, tem a mãe, aí tem os filhos, aí a mãe trabalha, a mãe tem mais filhos, a mãe tem o marido, a mãe tem que cuidar da mãe, que é a mãe dela, a mãe tem que cuidar da tia, a mãe tem que fazer isso, a mãe tem que fazer aquilo. O que a criança começa a perceber? Não é que a minha mãe não me ama, ela tem um monte de coisa para amar também, ela tem um monte de coisas para fazer. Só que às vezes na fantasia ali dessa constituição, ela vai achando que minha mãe não me ama porque a culpa é minha. Eu não sou o suficiente. E não porque ela pode amar outras coisas. E aí, já esse período, ele é muito importante no desenvolvimento infantil, né? Que por isso que por isso que muitas vezes, por que Freud volta? Por que Freud volta? Por que Freud volta? Porque quando você vai pensar em ciúme, em delírio de erotomania, de grandeza e de tudo isso, a base é lá atrás, na questão da formação do que a gente pensa de ciúme, do que é ciúme. E eu estou falando a palavra, a gente está usando aqui a palavra ciúme, porque é o tema do Freud, né? É o tema que ele propõe, para dizer esse que eu disse para vocês aqui, que é essa ofensa narcísica, né? E que vai desenvolvendo várias outras coisas, que é a base. O que a gente vai pensar, então, como base de ciúme? É um luto. É a dor da perda do objeto de amor que se crê perdido
e pela ofensa narcísica. É engraçado, né? Começa a chegar no ciúme, mas qual que é a base do ciúme? Da onde ele vem, de fato? Então, por isso que quando a gente pensa a todo mundo tem ciúme, quando a gente pensa dessa forma, é porque inconscientemente todo mundo passou por esse processo. E qual que é o processo que a gente pode pensar? E aí, passou por esse processo, bem ou mal passado, né? Porque assim, ninguém passou igual, todo mundo passa pelo processo de forma diferente, quando ele começa a perceber que o mundo, o olhar do cuidador não é só para ele. E aí cada um vai passar a sua maneira. Independente de ser filhos dos mesmos pais. Cada um vai ter uma experiência afetiva nesse processo. E só que tá vendo como ele pode ir se transformando em várias dimensões? Como ele pode ir se agravando, né? Até o ponto de hoje a gente ver na atualidade ainda pessoas matando por ciúme. Então, a gente tá vendo como ele pode ir sendo agravado, né? Só que quando a pessoa mata por ciúme, ela não vai dizer, ela não estava dizendo que ela tinha ciúme. Ela nunca disse, talvez. Ela vai lá e mata, porque é tão recalcado. Eu não posso dizer que eu sinto ciúme, eu não posso olhar para isso, eu não posso pensar nisso, eu não posso me cuidar em relação a isso. Isso nem passa, muitas vezes, pela cabeça de uma pessoa que agride outra pessoa por ciúme. Ela acha que o outro, ela está lá atrás, aonde ela acha ainda que o outro é posse dela. Que a demanda de amor é única, que não existe, a mãe não pode, assim, pensando bem literal, né, brincando com um assunto sério, a mãe não pode amar outra coisa. A minha esposa não pode amar outra coisa, não pode viver outra coisa. O meu marido não pode viver outra coisa, amar outra coisa. E aí, que é muito comum, a gente vê também clinicamente, né? A pessoa começa a se relacionar e aí ela chega muitas vezes, né? E diz pra gente, isso é muito comum, gente, muito comum. Mandei mensagem no WhatsApp pro meu namorado. Faz 5 minutos, ele viu, mas ele não me respondeu. Isso é muito comum, né? Olha para você ver aqui aonde chega a mas ok, é normal, as pessoas pode estar ocupado, pode estar fazendo por quê? Porque ela olha, ela tem um mundo lá fora. Ela tem outras coisas, ela tem a vida dela, ela tem outros interesses e tal. A pessoa não é o centro do universo para aquela pessoa. Mas a criança que está dentro do adulto, e não é uma crítica, tá, gente? Isso é muito comum. Diz, não, mas eu mandei uma mensagem para o meu namorado e faz 5 minutos e ele não me responde, ele já viu a mensagem. Quem é que está falando isso, né? Quem é quem é esse eu que está lá dentro dessa pessoa que está falando isso? É esse eu que eu falei lá no início. E voltando aí, para quem trabalha e atende clinicamente dentro da paranoia, né, a gente vai ter essa dimensão de delírios, tanto delírio homossexual, muito recalcado, e aí a gente passa a achar, pode ser em qualquer relação, a gente passa a achar que a pessoa está traindo, mas na verdade dentro da homossexualidade, né, recalcada, a pessoa começa a criar o delírio que a pessoa está ficando com uma outra pessoa, está traindo a pessoa, mas na verdade a pessoa ela tem interesse por aquela pessoa. Então, se é um homem e acha que a esposa está traindo com outro homem, na verdade o homem tem desejo por esse homem. Então, dentro existe essa possibilidade. E ela vai criar delírios, porque ela não pode assumir conscientemente, isso é recalcado que ela tem desejo homossexual. E é um recalque, por isso que lá no início Freud vai dizer, que eu falei aqui para vocês, né, que por isso que o ciúme desempenha um papel ainda maior na vida anímica inconsciente. Por quê?
porque é uma conduta do ser humano que sofreu um grande recalcamento. E ele pode ser homossexual. E só para a gente terminar aqui, né, que eu estava voltando aqui para a paranoia de novo, eu poderia ficar falando sobre esse tema há bastante tempo, porque ele é bem extenso e entrar em outros, mas eu só estou entrando nesse pequeno texto. Eu vou deixar aqui para vocês o livro que eu utilizei, foi esse, e um pouquinho sobre o conceito aqui do Laplanche, para vocês saberem da onde eu tirei essas ideias, né, essa proposta desse estudo de hoje. E agora eu quero que vocês façam perguntas, comentem e fiquem à vontade, tá bom? Não tem pergunta? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer comentar? Eu tenho um exemplo que você estava comentando dessa aula, são 2 pacientes, né, que estão comigo. Logo assim que eles iniciaram, uma mulher, ela simplesmente, quando ela começou o relacionamento, era um namorado que tinha um ciúme estrondoso dela, não deixava ela fazer nada, não deixava ela sair, ela não podia conversar com um amigo, não podia fazer nada. E depois de 1 ano e pouco de namoro, aí inverteu a situação. Era ela que deixava ele no apartamento dele, ela ia para casa, mas ela não se contentava, chegava em casa, ligava para ele, aí ele não respondia, porque estava dormindo, obviamente, que já era tarde da noite, mas assim, ela pegava o carro e ficava a madrugada inteira parada na porta do prédio dele, para ver se ia sair alguma mulher lá de manhã, 7 horas, a hora que ele ia trabalhar. Inverteu, você vê só como ali era um caso super interessante. Hoje eles estão bem, está mais tranquilo com relação a isso. Mas eu tive que voltar exatamente nessa fase, digamos assim, né, de Édipo, essa fase da infância, dessa estrutura narcísica primária, para trazer tanto um contra o outro. São pessoas independentes, são 2 pacientes diferentes, um é mulher, outro era homem. Mas eu tive que voltar, o caso foi muito parecido, eu tive que voltar justamente nesse ponto narcísico, nessa fase narcísica desses pacientes, para trazer eles para a realidade. Porque a mulher, ela estava entrando justamente nesse ciúme paranoico, ela estava ficando totalmente paranoica, porque ele pegou um momento da relação que eles estavam bem, então ele não tinha mais aquele ciúme dela, porque ela realmente é uma mulher muito bonita, e deixou de ter esse ciúme, tinha ciúme normal, entende? Mas ele percebia que não tinha a necessidade, agora ela não, ela inverteu, ela entrou no ciúme paranoico. Ela seguia ele, ela ficava a madrugada inteira parada no carro na porta do apartamento, do prédio dele, tudo que ele fazia, ela estava o tempo todo ligando, ela mandava mensagem, que você acabou de mencionar, ele não respondia em 5 minutos, ela estava já no trabalho dele, então ela estava virando justamente uma paranoia, um ciúme paranoico, mas olha que coisa interessante, no início era ele entendeu o processo e passou para ela simplesmente falou, como é que ele não vai ter mais ciúme de mim? Por que não vai ter mais ciúmes de mim? Então, agora eu vou ter ciúme dele. Olha que coisa interessante. Então, eu estou justamente nesse delírio paranoico. Hoje, ela consegue, depois que eu fiz esse trabalho, já está comigo já 1 ano e meio, o outro também, fez todo esse trabalho dessa compreensão narcísica, obviamente, sem citar, mas voltei lá atrás com esse tratamento, fui buscando, fui trazendo. Então, você chega nesse narcisismo primário do paciente, e você traz ele, ajuda ele a fazer essa travessia para o narcisismo secundário, entender a posição narcísica do sujeito, para o sujeito sair desse ciúme paranoico. Então, por isso que a psicanálise é um trabalho lento, mas é muito gratificante, quando você vê o resultado que poderia levar até se ela continuasse nesse processo, se não tivesse buscado ajuda, obviamente ela chegaria num ponto de agressão física, que quando se falava da situação, a mudança do comportamento no setting era nítido. A raiva vinha, sabe? Aquela raiva do abandono lá atrás, aquela raiva de tirar de mim, sabe? Então, você percebe isso. Então, você falando sobre esse ponto do ciúme, né? Então, você via que o comportamento.
tanto de um caso como de outro. Um, por mais foi mais, um pouco, o tratamento foi bem mais leve, mais suave do homem, mas o dela foi uma coisa bastante interessante. Mas que a gente consegue reverter esse ciúme paranoico aí, esse delírio paranoico dentro do ciúme, se a gente consegue reverter se você pegar o gancho justamente desse movimento que Freud falou para a gente. Sei lá atrás, né? Sei lá atrás, esse movimento narcísico, essa construção narcísica primária, e trazer o paciente e fazer, sem que ele perceba, obviamente, fazer essa trajetória junto com ele. Foi muito bacana você ter colocado isso aí, que me remeteu justamente nesse tratamento dessa paciente. A gente sabe que por mais que seja muito comum, a gente não tem todos os dias esse tipo de caso na clínica, né? Ou na vida. Mas, ainda assim, vamos dizer, a cada 10 é 2. É verdade. Então, assim, é uma quantidade significativa ainda. E o interessante é que, às vezes, a pessoa ela não é ciumenta, né? Nesse sentido. Uhum. Ela passa a ser. Já se torna ciumenta, exatamente, porque o outro me abandonou de novo, né? Como que eu tinha e só fui abandonada? Como que a pessoa deixou de ter ciúme de mim? Por que ela deixou de ter ciúme de mim? Então, me dá o direito agora de ter ciúme dela. E existem fatores instigadores. Então, sim, assim, o que instigou ela a ter esse ciúme? Teve algo que instigou ela a ter esse ciúme, que foi ele não só me ama mais, ele, né? Ele não parou de ter ciúme. Então, quer dizer que será que ele ama outra pessoa? Uhum. Né? E é interessante que esse movimento, olha para você ver, quando o Freud fala do retorno do recalcado. Uhum, exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente. Estava recalcado lá atrás já. Uhum. Talvez ela nem viria a sentir esse ciúme se esse cara não deixasse de ter o ciúme dela. Né? Exatamente, como se fosse aquele ciúme retroativo, né? Eu tenho ciúme daquela coisinha lá atrás, eu tenho que trazer para cá para tentar... É exatamente isso. E o retorno do recalcado é isso. De repente, em determinada fase da vida, uma pessoa que nunca teve um ciúme paranoico, ela começa a ter. Exatamente. Porque, na verdade, ele só estava recalcado lá da infância. Ele não estava resolvido, né? Assim, a gente fala, resolveu o complexo gédipo. A gente fala muito de psicanálise. Tem que resolver o complexo gédipo. Tem que resolver, simbolizar a castração. O que é simbolizar a castração? Né? Você resolver o complexo gédipo. É você resolver fazer as pazes com a castração, começar a sublimar, começar a conversar com ela, conversar, a gente sabe que não é simples assim, que existem a grande maioria das pessoas, e a gente sabe disso, né? A grande maioria das pessoas não vão fazer isso. Vai aparecer dentro de uma condição já, dentro de uma sintomatologia. Né, ela vai aparecer na sociedade, a gente vê essa sintomatologia, é perceptível, é um sintoma da sociedade esse tipo de comportamento. Dificilmente alguém vai lá resolver, né? Vai ter vários casos aí que a gente vai ver de dinâmicas de relacionamento complicadas nessa Mas é o retorno do recalcado. Vai voltar, vai aparecer, vai ter um fator que vai instigar, vai ter um acontecimento. E tem uma coisa que o Freud fala também, nesse sentido de ciúme mesmo. Existe nessa dimensão, né, dessas espécies de ciúme, que ele vai falar do delírio, da paranoia, do delírio paranoico e tudo mais, a questão de quantidade de tensão. Né? Então, assim, vai ter movimentos que dão mais tensão e que vai despertar maior ciúme ou não. Então, por isso que muitas vezes a pessoa, às vezes, passou. Tem uma frase que eu vi essa semana, né? A pessoa lida muito bem com tudo. Claro, talvez ela não passou por um conflito tão, digamos assim, tão problemático na vida, né? Talvez ela não teve uma tensão tão grande na vida. Então, se ela não tem uma
tensão tão grande na vida, automaticamente ela pode parecer estável. No primeiro momento que ela tem uma tensão, algo que sai da normalidade da vida dela, ela vai aparecer a vulnerabilidade. Deixa eu só recusar aqui. Aí vai aparecer a vulnerabilidade dessa pessoa, né? E aí, no caso do ciúme também, às vezes a pessoa é muito comum, a gente vê isso, quem atende psicanálise vê muito isso, é muito comum, né? A pessoa começa a fazer análise, né? Ela é casada, ela começa a fazer análise. E aí ela começa a mudar. Aí ela começa a gostar de outras coisas, ela começa a se arrumar, aí ela começa a olhar para ela mesma, ela começa a se desenvolver. Aí o marido ou a marida, né? Ou independente ali, tanto faz, começa a falar: nossa, mas né, ela tá mudando, ela tá ficando mais bonita, ela tá gostando de outras coisas, ou ele tá ficando mais bonito, tá gostando de outras coisas, que começa o cônjuge, que não é o nosso analisando, começa a ter ciúme, né? Então é muito comum a gente ter paciente em análise que o marido ou a esposa ou tanto faz passa a ter ciúme da pessoa. Aí o seu paciente começa a relatar: nossa, mas agora parece que meu marido começou a ter ciúme, ele tá perguntando o que eu faço aqui que eu tô tão diferente, né? E aí começa, tá vendo que é uma tensão, porque começa a mudar. O outro começa a mudar, começa a olhar para outras coisas, e aí tem o fator que está mudando, está perdendo ali, está saindo daquela normalidade, começa a criar uma tensão. E a pessoa começa a achar que ela começa a achar, mas ela não está fazendo isso, mas entra todo aquele processo que eu falei, pode entrar os sentimentos hostis, pode entrar a autocrítica, eu não sou o suficiente para você, né, e vai entrando vários outros fatores ali das possibilidades de ciúme. Pode comentar mais alguma coisa, gente, se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer mais algum comentário. O que vocês acharam? Também podem dizer dessa proposta, né, da psicanálise sobre o ciúme. Parabéns, Nath. Amei, viu? Amei o seu jeito de... Não tinha lido nada mesmo de ciúmes do Freud. E muito bom o teu contexto aí. Parabéns. E eu acho que tem que ter o diálogo mesmo. O pressuposto aí, eu acho que é a primeira coisa aí para a gente contornar isso tudo. Que é pouco, mas eu acho assim, tem que ter. Sim. É o mínimo que um casal precisa ter, né? Sim, eu tentei passar, pelo menos de uma forma profunda e rápida, Mas perfeito, ficou ótimo. Essa percepção aí sobre o ciúme, porque eu acho que ela é fundamental para a clínica de hoje, né? Para a gente saber qual é a origem, de fato, do ciúme, né? Da onde vem, para a gente ter uma noção, não vou dizer nem uma teoria, né? Teoria a gente vai ter vários estudos de livro para a gente, mas para a gente ter uma noção um pouco da onde vem, que é algo que não é muito comentado. E não seja só de casal, né? Seja num trabalho, em qualquer local. Qualquer local. Também, principalmente porque família. Porque toda essa dinâmica que a gente traz dos primeiros afetos, né? Dos primeiros afetos não resolvidos, assim, não, vamos dizer, não lidados da melhor forma, vão aparecer nas dinâmicas posteriores, né? Então, seja na relação com amigos no trabalho, sejam com irmãos, sejam no casal, seja filhos e pais e filhos, isso também acontece. Né? E aí dentro, não entrei na complexidade, isso é muito mais complexo, que a gente poderia entrar, vai dizer sobre a identificação com o pai, a identificação com a mãe, então tem várias outras questões aí também, mas todas essas formas de se relacionar, amigos, grupos, pessoas, aonde desperta ciúme, a base está lá
traz, né? O que o Freud disse para nós ali a princípio é a relação com o luto, né? O luto que o Freud vai dizer que é a perda do objeto, mas a gente pode pensar também nessa que também é narcísico, né? Essa questão narcísica, mas que é um luto de que eu não sou o único, né? Eu não sou a única, como dizia o pessoal, a última bolachinha do pacote, né? E a base está lá atrás, né? Está lá nessas primeiras experiências. Por isso que a psicanálise ela vai fazer esse retorno. Por quê? O que recalcou lá atrás, porque eu não posso sentir o ciúme, eu não posso ter raiva do irmão, eu não posso ter raiva do meu pai, eu não posso ter raiva da minha mãe, imagina, é uma santa, não posso. Então, a pessoa vai recalcando, mas ele não está resolvido, ele está recalcado. Por isso que numa relação depois adulta, vai aparecer o ciúme, e quanto mais recalcado, pior é o sintoma. Então, quanto mais... geralmente, os delírios paranoicos, eles são de pessoas que têm um recalque muito forte, com experiências muito negativas. Então, assim, ela teve uma experiência muito contraditória, então, muito discrepante. Então, às vezes, ela viveu uma experiência absurda, pode ter sido em questão abuso sexual, ou os pais terem uma dinâmica de traição muito grande, e ela ter que recalcar tudo aquilo por não poder dizer aquilo. E isso vai aparecer depois lá, né, porque existe essa pressão, né, da sociedade, de que a gente tem que idealizar os pais, idealizar a mãe, idealizar tudo, então a gente tem que recalcar tudo, questão religiosa, enfim, várias coisas. E aí, esses delírios, eles vão aparecer. Quanto maior o recalque, mais sofisticada a mente é para criar essas possibilidades de delírio. Oi, Cris, pode falar. Eu gostei também muito, perdi um pedacinho, mas o que eu peguei já deu para pegar, gostei. Obrigada, Cris. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no grupo. Eu vou mandar o texto para vocês sobre... É um pequeno texto sobre a questão da erotomania, que para quem assistiu Bebê Rena, vai conseguir compreender um pouco mais sobre essa forma de delírio, que o fundo está lá atrás, no ciúme, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, Nath. Foi perfeito, viu? Pode fazer outros que a gente vai ficar feliz, tá, É Bobá? isso aí, faz mesmo. Verdade. Funciona aqui, ó. Obrigada, Natália. Eu que Foi agradeço. ótimo. Um abraço para vocês. Ótima Um noite. abraço, Boa tchau. noite, Beijão, gente. Boa noite. Beijo, Tchau, boa tchau. noite. Tchau. Tchau.